Cordiais saudações, excelentíssimas alunas. Espero que vocês estejam muito bem e que a vossa noite tenha sido bastante agradável e abençoada. Bom, estamos aqui mais uma vez para prosseguir com a nossa rotina do dia. Todos os dias de manhã eu deixo um conteúdo básico para as minhas alunas lerem e também um vídeo para lhes fazer entender relativamente sobre o que está a se falar. Bom, no dia de hoje nós vamos dar continuidade com aquilo que nós estávamos a falar ontem, que é sobre o ciclo menstrual. Então, ainda é sobre o ciclo menstrual. Hoje nós vamos falar sobre os hormônios envolvidos no ciclo menstrual. Vamos falar sobre os hormônios envolvidos no ciclo menstrual e também vamos falar sobre a duração do ciclo menstrual, ciclos regulares e ciclos irregulares. Ciclos regulares e irregulares e a causa dos ciclos irregulares. Se der tempos ainda vamos falar sobre sintomas associados ao ciclo menstrual. Vamos falar de muita coisa hoje se nos tiver tempo. Bom, o tempo das nossas aulas duram apenas 20 minutos. Então, se nós tiver tempo, vamos prosseguir com o nosso conhecimento. Já agora, quero desejar as boas-vindas a todas vocês que passaram a fazer parte do grupo recentemente e desejo, para vocês aprendam muito aqui neste curso, pois este curso foi criado para vocês. Então, ajude o nosso grupo a crescer, adicione mais mulheres, porque existem ainda outras mulheres que precisam conhecer o que você está aqui a aprender. Então, vamos àquilo que nos interessa no dia de hoje. Bom, ontem nós falamos sobre o ciclo menstrual, falamos das fases envolvidas no ciclo menstrual e falamos sobre alguns comportamentos que são inerentes em cada fase do ciclo menstrual e por que esses comportamentos. Bom, agora nós vamos falar sobre os hormônios. Bom, primeiro, o que são hormônios afinais? Bom, por quê? Porque às vezes muitas mulheres, elas sabem, que tem hormônios nesse caso, mas não sabem na realidade o que é um hormônio, e qual é a função desses hormônios dentro do seu corpo. Então, falar sobre os hormônios envolvidos no ciclo menstrual é algo de bastante importância. Bom, o que são hormônios e qual é o papel que os hormônios ocupam dentro da mulher? Bom, hormônios são substâncias secretadas dentro do nosso corpo por algumas estruturas do nosso corpo. Nesse caso estamos a falar sobre o corpo da mulher. São substâncias excretadas pelo corpo da mulher cujo seu papel crucial está ligado na regulação do ciclo menstrual, coordenando as diversas fases e processos que ocorrem no corpo das mulheres. Bom, os principais hormônios envolvidos no ciclo menstrual e suas funções são: temos os hormônios folículos estimulantes. Os hormônios folículos estimulantes, eles são produzidos pela glândula pituitária anterior
cujo a sua principal função é de estimular o crescimento dos folículos no ovário durante a fase folicular. Já falamos sobre os folículos, que são uma espécie de casa que vão albergar ou guardar os óvulos até a sua maturação, até o seu desenvolvimento e até a sua maturação. Então, os hormônios estimulantes, os hormônios folículos estimulantes vão estimular o crescimento de folículos no ovário, promovendo, nesse caso, a maturação do óvulo. O hormônio folículo estimulante também estimula a produção de estrogênio pelas células dos folículos em desenvolvimento. Outro hormônio é o hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante também é produzido pela glândula pituitária anterior. Sua principal função está intimamente ligada com a ovulação, uma vez que esse hormônio é que se responsabiliza pela liberação do óvulo maduro dentro do folículo dominante, marcando o início da ovulação. Também ele é responsável pela formação do corpo lúteo após a ovulação. Também temos o estrogênio. O estrogênio é produzido pelos folículos ovarinos em desenvolvimento, principalmente pelo folículo dominante que guarda ou que serve de casa para os óvulos, e pelo corpo lúteo, cuja sua principal função está inteiramente ligada com o estrogênio, que é responsável pelo desenvolvimento e maturação das características sociais, além de promover o crescimento do revestimento do útero endométrio durante a fase folicular. Ela também regula o ciclo menstrual e contribui para a regulação do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante. O outro hormônio que nós temos é a progesterona. A progesterona, que é um dos principais hormônios sexuais dentro da mulher. Dentro do ciclo menstrual, a progesterona é produzido pelo corpo lúteo após a ovulação. Sua função está inteiramente ligada com a progesterona, que prepara o endométrio para a possível implantação de um óvulo fertilizado. Estamos a falar que a progesterona é o hormônio que vai preparar o endométrio para a possível implantação do óvulo que foi fertilizado, tornando o espesso e vascularizado. Agora, se não ocorrer a fertilização, é aquilo que nós falamos na aula passada, os níveis de progesterona caem, levando à menstruação. Temos também outro hormônio, que é os hormônios gonadotróficos. Os hormônios, quando falamos dos hormônios gonadotróficos, nós falamos, ou seja, vamos incluir os dois hormônios, luteinizante e o hormônio folículo estimulantes, que participam na regulação das funções ovarinas e na produção hormonal. Então, isso tudo é que você precisa saber sobre os hormônios. Esses são os principais hormônios que ajudam na regulação do ciclo menstrual. Vamos falar agora sobre ciclos regulares versus ciclos irregulares. Muita gente tem dificuldade de entender o ciclo regular e ciclo irregular. Então, no dia de hoje, eu vou fazer entender o que é um ciclo regular, o que é um ciclo irregular e o que causa principalmente um ciclo irregular. O ciclo menstrual, ainda ele pode ser dividido em ciclos regulares e irregulares,
que desempenham, ou seja, que têm características distintas. Então, eu vou descrever a discrepância do ciclo regular e irregulares. Bom, ciclos regulares são aqueles em que a duração do ciclo é consistente ao longo dos meses. Bom, por exemplo, se uma mulher menstruar a cada 28 dias com pouca variação, por exemplo, entre 26 a 30 dias, seu ciclo é considerado regular. Isso geralmente indica um equilíbrio hormonal saudável. Bom, toda mulher que tem um ciclo regular, isso indica um equilíbrio hormonal saudável e um bem-estar. Agora, o que são ciclos irregulares? Bom, ciclos irregulares são aqueles em que a variação, ou seja, são aqueles, nesse caso, em que a duração do ciclo não é consistente ao longo dos meses. Por exemplo, se uma mulher menstrua 24 dias e no próximo mês menstrua 36 dias, isso pode ser classificado como ciclo irregular. Podem ser causados, os ciclos irregulares, eles podem ser causados por diversos fatores, como estresse, alterações hormonais, problemas de saúde, como síndrome dos ovários policísticos, problemas na glândula pituitária ou mudança no estilo de vida. Bom, a duração do ciclo menstrual pode ser influenciada por diversos fatores, incluindo, ou seja, existem vários fatores que influenciam na irregularidade do ciclo. Alguns desses fatores são idade, saúde geral, estilo de vida. Bom, vamos falar primeiro sobre a idade. Meninas, adolescentes e mulheres perto da menopausa podem ter ciclos irregulares. Meninas adolescentes, por quê? Por causa ou seja, por causa da pouca quantidade de hormônio que é produzido, Por causa da pouca quantidade de hormônio que é produzido durante a fase em que ela se encontra e o tipo de alimento e rotina que ela tem. Bom, agora, as mulheres que estão perto da menopausa, elas podem ter ciclos irregulares. Por quê? Porque os hormônios que antigamente produziam a quantidade exata e certa para então fazer a regulação do ciclo menstrual agora é produzida em pequena quantidade. Por isso que as mulheres perto da menopausa, elas tendem a ter um ciclo irregular. Bom, outro fator que leva uma mulher a ter ciclo irregular é a saúde geral. Como está a sua saúde? Ou seja, qual é a sua condição médica? Por exemplo, distúrbios alimentares. Como é que você tem se alimentado? Como é que você tem se alimentado? Porque os alimentos, elas têm grande impacto na vida das mulheres. E uma dieta e não é saudável para a mulher, pode ser altamente perigosa para a sua saúde. Bom, temos outros problemas hormonais ou doenças crônicas também. Doenças crônicas podem levar as mulheres à irregularidade. Outro fator é o estilo de vida. Muitas mulheres não têm o hábito de praticar exercício e outras, quando praticam, fazem de forma excessiva. Eu depois vou dar um ensinamento sobre os tipos de exercícios que vão lhe ajudar na regulação e bem-estar do ciclo menstrual. Então, eu vou lhe ajudar sobre tudo isso.
Bom, por exemplo, estresse elevado nesse caso, né? Mudanças significativas no peso ou atividades físicas intensas podem influenciar no ciclo. Então, é importante que as mulheres conheçam seu próprio ciclo menstrual, se houver mudanças significativas na duração ou regularidade do ciclo. É recomendável consultar um profissional de saúde para investir possíveis causas e a monitorização do ciclo menstrual pode também ajudar a identificar problemas menstruais. Bom, hoje vamos ficar por aqui e desejo para vós um dia bastante abençoado. Por causa do nosso tempo, vamos ficar por aqui, mas lhes prometo que no dia de amanhã ainda tem mais para falar para vós. Bom, para os que não têm contato com este fascículo que foi feito por mim, eu vou disponibilizar novamente, você pode ler. Bom, adicione mais pessoas, como já tivera dito no princípio, e ajude o nosso grupo a crescer. E obrigado.